Graças a Deus, eu ergo as minhas mãos para os céus, como estendendo as mãos sobre todos os nossos ouvintes, todos, para que todos venham receber a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria que você prestasse atenção a essa palavra que Deus falou para Jacó no deserto. Deus deu a Jacó uma visão. No sonho que ele teve, Jacó teve a visão. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E que anjos subiam e anjos desciam por essa escada. E no topo da escada estava Deus, o Todo-Poderoso. E logo após aquela visão, Deus falou clara e nitidamente com Jacó, dizendo: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Você pode ler esse texto, essas palavras em Gênesis capítulo 28 e versículos 13 até 15. Deus falou assim com Jacó. Nós sabemos que Deus se revelou para Jacó, não porque ele merecia, nada disso, mas porque ele persistiu, perseverou em tomar posse do direito da primogenitura. Ele alcançou a primogenitura, o que significa que ele alcançou o direito de substituir o seu pai. O direito da primogenitura é o seguinte: Deus é o Todo-Poderoso. Quando ele chamou Abraão, ele passou para Abraão o seu direito, a sua autoridade, a sua bênção, o seu domínio. E Abraão foi então um tipo de Deus aqui na terra. Um tipo, um símbolo de Deus, com a autoridade de Deus.
Quando Abraão teve seu filho Isaque, Abraão passou para o seu filho Isaque a autoridade que ele havia recebido de Deus. E Isaque cumpriu a sua missão de patriarca. E ele veio a ter 2 filhos gêmeos. Jacó perseguiu e conquistou o direito da primogenitura, que era de Esaú, seu irmão, porque ele nasceu primeiro. Mas Jacó perseguiu e conquistou o direito de ser o primogênito. Por causa dele ter sido eleito primogênito de Isaque, ainda que de forma fraudulenta, injusta, então, porque Isaque o tinha abençoado, porque Isaque, seu pai, o tinha consagrado, transferido o seu direito pessoal que havia recebido do seu pai para Jacó, então Jacó estava devidamente autorizado para usar o direito da primogenitura, ou seja, a autoridade, o domínio, o poder que havia recebido do seu pai. Então, por isso, Deus, honrando Abraão, honrando o seu filho Isaque, agora faz aliança, se compromete com Jacó, ainda que Jacó tivesse tomado posse do seu direito de primogenitura de forma fraudulenta. Mas, aí você pergunta, bispo, como é que pode? Deus abençoou um homem que, através da mentira, tomou posse daquilo que não era seu. E isso é justo? Não, não é justo. Não é justo. Porém, você há de convir que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, falando sobre justiça, ele disse: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, o que diremos? Que foi o caso que aconteceu com Jacó. A injustiça de Jacó produziu a justiça de Deus. A injustiça de Jacó, a injustiça que ele cometeu, a sua mentira, o seu engano, foi a causa da justiça de Deus, porque Deus aproveitou aquela injustiça que ele cometeu e transformou-a em justiça. Mas isso não significa dizer que Jacó foi um homem abençoado até então. Não. Jacó foi um homem sofrido. Foi um homem aflito. Foi um homem que, por sua natureza, negociava. E por conta dos negócios, para alcançar lucros, Jacó mentia, enganava. E tudo que ele fez durante a sua vida profissional, tudo que ele fez com os outros, fizeram com ele. Ele sofreu pelo que ele semeou. Não é o que diz a palavra de Deus? Que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jacó semeou a mentira, o engano. Apesar de Deus ter considerado
a sua mentira, o seu engano, e transformou essa injustiça em justiça, porque o seu pai, Isaque, o tinha consagrado, então Deus não vai voltar atrás com a sua palavra. Ele manteve a sua palavra empenhada com Abraão, depois com Isaque e agora com Jacó. Mesmo Jacó sendo mentiroso, mas Jacó sofreu as consequências das suas mentiras, do seu engano. Você verifica na história de Jacó que ele estava fugindo do seu irmão Esaú, porque o seu irmão estava com ódio dele, queria matá-lo. Ele fugiu, Jacó fugiu da sua casa por causa do seu irmão Esaú. E durante toda a sua vida ele viveu com medo de ter que enfrentar o seu irmão um dia. E ele enfrentou. Ele teve que enfrentar o seu irmão um dia. Ele teve que enfrentar. Porém, antes de enfrentar o seu irmão, Jacó teve o seu encontro com Deus. Teve a sua conversão. Teve a sua vida transformada. Porque apesar, e isso aconteceu lá no Val de Jaboque, apesar dele ter muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito gado, muitos filhos, uma família maravilhosa, ele tinha tudo, ainda assim, Jacó era um homem medroso. E o medo significa ausência de fé. E ausência de fé significa ausência de Deus. Jacó andou por 20 anos separado lá do seu pai. E ele gemeu. Ele conquistou, mas ele gemeu. E estava gemendo com medo do seu irmão. Ele vivia com medo. Ele dormia com medo e levantava com medo, mesmo tendo tido a promessa, essa promessa que nós lemos para você, a promessa do Pai. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou falar mais a respeito desse assunto porque ele é extremamente importante. Jacó, enquanto não foi transformado em Israel, ele era um homem incompleto. Ele era um aleijado. Ele era um homem inútil. Ele era um homem inútil, pior do que um aleijado. Ele era um homem inútil para Deus. Até que um dia Jacó reconheceu que ele era um Jacó e que ele não podia continuar assim. E então ele foi transformado. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã, para que você entenda como Deus age na vida daqueles que vivem pela fé nele, quer dizer, aqueles que vivem na dependência dele, porque a fé em Deus, ou a dependência em Deus, está envolvendo a fé com justiça, justiça com fé. Não há como você depender de Deus vivendo na injustiça. Não há como você viver na fé em Deus e ao mesmo tempo na mentira, no engano, na prostituição, vivendo contrária à palavra de Deus. Estaremos falando mais a respeito disso amanhã. Então agora nós vamos ouvir testemunhos de fé. Testemunhos de fé que fizeram essas pessoas conquistarem o que Deus tem prometido na sua palavra. Nós chegamos na igreja, eu tinha uma vida derrotada, acredito que como muitos que chegam aqui pela dor, não pelo amor. Ele era um alcoólatra,
Ele saía de manhã para tomar café e o café dele já era uma bebida, era agressões. Nós temos 2 filhos naquela época, eram pequenos, eles viam as brigas, eram todo dia briga, todo dia. Era uma vida desgraçada. Para vocês terem ideia, eu não tenho vergonha de expor a minha vida hoje, porque eu tinha muita dificuldade de me expor ao público. Era uma vida de miséria mesmo, de miséria. Morava num apartamento pequenininho, que a geladeira, os móveis, era tudo na sala. Assim a gente chegou aqui. Nós sentávamos no último lugar. Inclusive, eu zombava, porque eu não acreditava na Igreja Universal. Eu sentava aí como vocês, pegava envelope quando o homem de Deus falava assim, você quer mudar a sua vida? Você tem que fazer um desafio, se lançar com fé. Eu pegava esse envelope, mas eu não praticava essa fé. Eu saía do portão para fora e fazia tudo errado. E quando chegava o dia de colocar o propósito no altar, eu colocava vazio. Por muitas vezes eu errei no altar. Você era obrigada a pegar? Nunca fui. Por que você pegava e chegava no dia, botava vazio, botava do seu jeito, enfim, não levava a sério? Por que você fazia isso? Porque eu dentro da igreja, quando o pastor falava a palavra, aquilo me tocava. Eu saía daqui com essa intenção. Mas lá fora, eu não colocava a palavra em prática. Veio a primeira fogueira santa, que nós conseguimos conquistar, através do altar, um automóvel 0, que era um carro importado. Nosso primeiro carro importado. E eu nunca tinha tido um carro importado. E eu coloquei meu coração naquele carro. Falei, meu Deus, o carro dos meus sonhos que a gente comprou. E naquele mês foi a Fogueira Santa. E vocês adivinham o que Deus pediu? O automóvel. E eu não dei. Eu conversei com ele e falei com ele, e ele falou, Deus também está pedindo esse automóvel para mim. Eu falei, mas a gente acabou de comprar, a gente nem usou. E a gente, mais uma vez, foi desobediente. Naquela semana, nós sofremos um assalto. Eu estava com a família toda no carro, levaram o carro. Nós conseguimos recuperar o carro depois, por causa do seguro. Só que na mesma semana, voltando à igreja, ainda era campanha, Deus pediu de novo o carro. E mais uma vez a gente não deu. O que aconteceu? Sofremos um atentado no Rio de Janeiro. Por 40 minutos, os bandidos vieram atrás da gente, ele em alta velocidade. Quase a bala atingiu na porta do carro. Ali foi a mão de Deus. E naquele dia, quando nós chegamos em casa, os 2 tremendo no desespero, a gente caiu a ficha. A gente falou, peraí, para tudo. O que a gente está fazendo? Isso aqui não é nosso. A gente só administra para Deus. Se Deus permitisse, a gente tinha ido embora agora, ia ficar tudo aí, carro, tudo. O que realmente nos transformou de Jacó para Israel foi uma fogueira santa, que nós fomos lutar com Deus em Israel. Ficamos na total dependência desse Deus maravilhoso e fomos lá lutar com Deus. 3 meses depois, na volta, voltamos para casa, no Rio de Janeiro. 3 meses depois, nós tínhamos 3 vezes o valor daquele sacrifício. Então, ali já era. E de lá para cá, a gente só tem feito marcas maiores no altar. Nós conquistamos nossa primeira empresa com muita luta. Abrimos nosso negócio no centro lá do Rio, de plano de saúde. Compramos, no caso, o local que a gente trabalhava. Nós compramos, ano passado, só a nossa casa, 5 milhões de reais. Não é isso. Mas o que nós mais temos, o de mais precioso, foi a mudança interna. Já tinha nascido dentro de mim algo grande, que era o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Quando transformou de Jacó para Israel, eu era um homem muito, mas muito nervoso, muito agressivo, e a minha vida foi mudada. Eu já tinha mansidão, eu tinha um respeito total dos meus filhos. Minha esposa viu uma bênção dentro de casa. Depois que nós viramos de Jacó para Israel, a nossa vida transformou internamente, interiormente. Isso não tem preço. A gente hoje tem paz, a gente tem amor. Hoje parece que o nosso amor é como da primeira vez. Nós temos uma família restituída, todas as áreas da nossa vida. Amém. Deus abençoe você. Pois é, tá vendo? O que adianta a pessoa conquistar mundos e fundos e não ter uma família, um lar?
um casamento, não ter um relacionamento de paz dentro da sua casa, harmonia dentro da sua casa. O que adianta a pessoa ter mundos e fundos? Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, meu filho, e perder a sua alma? O que adianta? E as pessoas sabem que perdem a alma a partir do momento em que elas vivem uma vida perdida aqui neste mundo. Se é perdida aqui neste mundo, imagine no mundo vindouro. Se a pessoa não tem garantias da salvação aqui na terra, como é que ela vai ter depois que passar para a eternidade? Então, Deus transformou a vida de Jacó em Israel. E quando fez isso, quando Jacó colocou tudo à disposição de Deus, quando disse, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida. Olha aqui, Senhor, eu já cansei de ser eu, cansei de ser Jacó, eu não quero mais ser esse homem. E então dispôs de tudo, inclusive da própria família, tudo. Então Deus fez dele Israel. E quando o transformou em Israel, Jacó disse assim, eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ah, que maravilha! A minha alma foi salva. É muito glorioso, você não tem ideia, amiga e amigo ouvinte, quando se tem um encontro com Deus, quando se tem a identidade transformada, quando você muda de identidade. Foi o que aconteceu com Jacó e tem que acontecer com você, para que você não tenha apenas uma bênção pontual, mas que você tenha plenitude das bênçãos de Deus. Vamos ouvir mais um testemunho semelhante a este. Meu nome é Adriano. Meu nome é Thaís. E a face da minha vida era uma desgraça. Eu saí de dentro da minha casa, da casa dos meus pais, para ter uma família, porque eu não tinha uma família, meu pai era traficante. Eu vi polícia invadindo a minha casa, eu cheguei a ver meu pai ser baleado na minha frente. E aí eu peguei e conheci ele. Qualquer coisa que estava dando de errado na minha vida, que já não estava dando tudo certo, eu descontava toda essa raiva em cima dela. Então eu tinha muito medo do meu marido. Quando ele se aproximava de mim, o meu corpo estremecia, porque eu sabia que dali ele ia me arrancar sangue. Porque ele achava que eu era culpada de todos os problemas da vida dele, porque ele estava desempregado muitos anos e a gente estava passando fome. Então eu me via com a geladeira vazia, a minha filha pedindo o que comer dentro de casa, e eu não ter para dar para minha filha, e eu cobrava dele. Era difícil mesmo a situação, eu saía para a rua e voltava para casa do mesmo jeito, e chegava em casa aquela situação. Quando eu vi aquela situação, eu comecei a ir para a porta dos outros pedir, porque eu não tinha o que dar de comer para minha filha. Então eu comecei a bater na porta dos vizinhos, desesperada, porque eu não tinha uma direção. E eu falava, gente, me ajuda, eu não tenho o que dar para minha filha de comer. E as pessoas me davam. Muitas vezes, aquela comida estava estragada. E eu dava aquela comida para minha filha, eu chorava e falando o que eu tinha que fazer para mudar aquela situação, porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. Eu ia até ele e falava, você tem que fazer alguma coisa. E ele me dava soco, ele me jogava no chão, ele me arrastava. Ele falava, você é a desgraça da minha vida. Eu não consigo crescer na minha vida por sua causa, porque eu me juntei com você. Dentro de mim, eu me sentia assim, muito angustiado, muito, sabe, sem saber o que fazer da vida. Eu não tinha assim, uma perspectiva de vida, o que fazer para mudar. Numa dessas brigas, que o meu esposo estava me espancando muito, ele queria escutar uma rádio e eu queria escutar outra. E ficou aquela briga de sintonia de rádio. Aí depois eu falei, não quero mais ouvir. E aí, nesse que eu falei, eu não quero mais ouvir, ele me bateu muito. Ele me dava soco, assim como se eu fosse um homem. E eu fiquei toda machucada. Só que sem querer foi sintonizada a rádio da igreja, né? E aí eu fiquei ouvindo um testemunho. Era um testemunho de vida, de família, né? De casamento. E eu comecei a escutar aquele testemunho.
ela dizendo que ela foi até o altar, que ela tinha feito um sacrifício. Eu vi Deus na vida daquela pessoa que ouviu o testemunho. Então eu peguei, comecei a escutar aquilo, começou a entrar dentro de mim, uma força muito grande. Eu comecei a me alimentar com aquilo que eu estava ouvindo. Sequei as minhas lágrimas naquele momento e eu falei, eu vou lá. E Deus vai mudar a minha vida como mudou a vida dessa mulher. E eu peguei o endereço, eu fui correndo. Quando eu entrei na Igreja Universal, no mesmo dia, do jeito que eu estava, toda suja de sangue, com aquele chinelo com prego, entrou uma coragem dentro de mim, uma força tão grande. E isso me levou até o altar. Eu queria fazer a loucura da fé, aquilo que ele estava falando, chamar a atenção de Deus. E aquilo entrou dentro de mim muito forte. É uma coisa assim que não dá para explicar a certeza que entrou dentro de mim. Foi certeza de transformação, de mudança de vida. Eu entrei com coragem na minha casa. Eu saí fraca e eu entrei com coragem na minha casa. E eu falei para ele, Adriano, Deus vai mudar a nossa história. Eu vou sacrificar e Deus vai mudar a nossa história. Eu vou fazer uma loucura da fé e Deus vai mudar a nossa história. E eu fiquei transtornado. Aí eu fui pra cima dela, já qualquer coisa já brigava com ela, né? Peguei uma faca, coloquei no pescoço dela e falei pra ela, se você fizer isso, eu te mato. Então o espírito da fé tomou conta de mim. Eu não tinha mais... Eu falei, eu vou mudar a minha história. Aquilo ficou dentro de mim, aquela voz dentro de mim. Era o próprio Deus ali falando comigo. Quando eu subi no altar com meu esposo, que eu puxei ele e falei, você vai subir comigo? Eu passei com uma certeza tão grande que eu vi a face de Deus ali dentro de mim. Ele desceu calado, fomos embora para casa. Quando chegou em casa, ele começou a me pedir perdão de tudo que ele tinha feito para mim. Ele se ajoelhou e ele falou assim para mim, ele falou, olha, eu amo você, eu não sei por que eu bati em você, eu tô diferente, Thaís, eu não sei o que aconteceu. E eu olhei para ele e falei assim, foi o poder de Deus que entrou dentro da gente e já tá mudando a nossa história. Eu até me emociono quando eu lembro, porque eu tive vida ali. Que Deus ele entrou de mim de uma forma tão forte que ele falou assim, dentro de mim, você vai viver agora, né? Aonde eu nunca tive vida, ali eu recebi a vida. E ele completou a minha vida naquele momento. Ele me deu o casamento que eu pedi para ele. E dali, Deus ele fez tudo na minha vida, porque recebemos o Espírito Santo, que foi a coisa mais importante. Depois dessa loucura da fé, hoje, em vez de eu espancar ela, hoje eu dou amor a ela. Hoje eu sou um homem, um marido carinhoso, um pai dedicado, né? Sou um homem totalmente mudante. Hoje eu tenho paz dentro de mim, coisa que eu não tinha. Hoje eu sei o que é ser uma pessoa feliz internamente. Para quem era desempregado, né? Hoje a gente conseguiu a nossa empresa, né? Hoje a gente trabalha os dois juntos, temos a nossa empresa. Acabamos de conquistar essa sala comercial, né? No empreendimento novo. Hoje a gente tem um patrimônio. A minha filha comia bolacha velha, hoje ela vai ser médica. A gente tem a nossa casa, imóvel alugado, temos automóveis. E as pessoas olham e falam, nossa, quem te viu, quem te vê, Thaís? Eu tenho paz dentro de mim. Eu não pedi para Deus a vida financeira. Eu pedi para Deus vida. Eu pedi para Deus uma família que eu nunca tive desde que criança. E Deus, ele me completou a minha vida. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Porque foi através da loucura da fé que eu mudei a minha história e mudei a vida da minha família. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias
nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Jeidson Partner, eu tenho 34 anos de idade e eu cheguei na Igreja Universal com uma vida de miséria. Muita miséria, muita derrota na vida financeira principalmente, porque eu trabalhava durante 30 dias. Durante 30 dias eu trabalhava e tinha um salário de R$ 1.200 e esse salário ele não servia para basicamente nada. Eu recebia num dia e no outro dia não tinha mais dinheiro. Para pagar as contas, as despesas básicas de casa, não conseguia pagar a parcela do automóvel, né? E era uma vida de altos e baixos, mais baixos do que altos. E para piorar, o pouco que eu recebia, o pouco que eu ganhava ao longo de um mês de trabalho, eu gastava nas baladas, gastava nos vícios e assim era a minha vida de perdas. E ouvindo uma mensagem na rádio do Bispo Macedo, eu tive o interesse de começar a participar das reuniões da igreja. E chegando lá, comecei a participar, começou a abrir o meu entendimento, comecei a entender da importância de se voltar para Deus, de se tornar um dizimista fiel e ter uma parceria, um relacionamento, não de palavras, mas com atitudes. E a partir desse momento, eu comecei a ser fiel, eu passei a ser dizimista fiel e Deus ele se voltou para mim, né? Porque através do dízimo que Deus ele se volta para a gente deve se voltar para Ele para que Ele se volte para a gente. E eu, através dessa parceria, aí sim, eu comecei a ter resultado e hoje, basicamente, eu tenho negócios, hoje eu empreendo através de um negócio que é considerado o negócio do século XXI, através de uma grande empresa, o marketing multinível. Hoje eu ganho dinheiro, hoje eu ajudo pessoas, hoje eu tenho uma grande equipe, hoje eu faço viagens nacionais através dessa empresa. Então hoje a gente come nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, eu tenho casa, hoje nós temos automóvel. Então, a partir do momento que eu me tornei um dizimista, me voltei para Deus, Deus ele se voltou para mim. E hoje eu conquisto e estabeleço. Antigamente eu conquistava e não estabelecia. E a partir do momento que eu me tornei um dizimista fiel, eu passei a ter um relacionamento com Deus. Eu passei a ter reverência, a ter temor, a ter intimidade. E a partir do momento que eu passei a ter essa comunhão com Deus, o Espírito Santo ele veio sobre a minha vida. Eu tive essa experiência, esse encontro, fui batizado com o Espírito Santo. E dentro de mim tudo mudou, porque a maior riqueza que o ser humano pode receber é a paz vinda do alto, é a paz vinda do Altíssimo, né? E hoje eu tenho essa paz, hoje eu tenho a direção do Espírito Santo. Antigamente, quando vinham os problemas, eu sucumbia diante dos problemas. Hoje não, hoje eu busco a direção de Deus e Deus ele sempre me dá a orientação correta, hoje ele sempre me dá a direção correta. Vem o problema que vier, mas nada tira a minha paz. Então eu considero essa é a maior riqueza que o ser humano ele pode receber. E foi assim que a minha vida mudou, investindo no sagrado e sendo batizado com o Espírito Santo. Pois é, dizimista não é simplesmente você dar os primeiros 10% na casa de Deus, no altar, colocar no altar. Não, é muito mais do que isso. O dizimista, ele considera que tudo que ele ganhou, tudo, 100% que ele ganhou, veio da mão de Deus. Essa é a consideração. Quando você considera isso, você está considerando que Deus está acima de tudo. É o primeiro. Ele é o primeiro de tudo, em todo o universo, ele é o primeiro na sua vida, porque você o considera assim, que tudo veio da mão dele. Então, por causa disso, você
considerando que Ele é o Senhor, então você devolve as primícias, os primeiros frutos do seu trabalho. Ora, você sabe, presta atenção, pensa comigo. Você curte o sol. Todo mundo gosta de uma praia. Todo mundo gosta de uma praia. Mas ninguém vai à praia quando o tempo está fechado. Ninguém vai à praia quando está chovendo. Então a pessoa vai à praia quando tem sol. Ela gosta de curtir o sol. O sol é de graça. O calor do sol é gratuito. Mas quem colocou o sol lá para aquecer a terra? Foi Deus. Então, muito bem. Se você for para qualquer lugar do mundo, você pode curtir o sol graciosamente, porque o sol é de Deus. Quando você curte o ar da manhã puro, não é? Quando você está na roça, quando você cheira, né, aquele cheirinho, seja do estrume, do curral dos animais ou das plantas, você cheira algo da natureza, você cheira o ar puro que existe, foi Deus quem colocou aquilo para você. O oxigênio que alimenta o ser humano, que alimenta a terra, é Deus quem nos dá. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai curtir o oxigênio que Deus colocou na terra. A água, Deus nos dá o direito de beber água, saciar a nossa sede, nos dá o direito de tomar um banho. Não é gostoso tomar um banho? Não é? A água é de Deus, foi criação de Deus. Tudo, se você começar a notar as coisas, você vai ver que tudo foi da mão de Deus. Quando você come um bife, uma picanha, puxa vida, fatiada, que maravilha, é uma delícia, né? Mas veio da mão de Deus. Deus criou o animal, Deus fez tudo para que nós pudéssemos ter tudo. E mais, Deus nos deu inteligência. Ele nos deu a inteligência, por exemplo, o homem diz assim, não, mas fui eu que criei o computador, o avião e etc, etc, as coisas. Pois é, mas o computador não foi criado do nada. O computador foi usado os elementos químicos da natureza. Quem colocou os elementos químicos na natureza? Deus. O ouro, a prata, o ferro, o cobre, e o manganês, tudo o que nós utilizamos, manuseamos nesse mundo, foi criado pela mão de Deus. Então Deus é o criador de todas as coisas. E quando nós o honramos com as primícias da nossa renda, nós estamos reconhecendo que tudo veio da mão dele. É isso que Deus quer. Porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Pense nisso. Pense nisso. Nós vamos ficando por aqui hoje e estaremos de volta amanhã tratando desse assunto. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.